Olá, olá alunos da disciplina, alunos e alunas da disciplina de Fundamentos Teóricos da Linguagem, quinta-feira à noite. Curso de Pedagogia, estou aqui, eu sou a professora Maria Leoneide, estou aqui com o plano de ensino, que está de acordo com o dia registrado no sistema acadêmico. É uma disciplina de 40 horas. Eu vou ler aqui a ementa, a origem da linguagem humana, as concepções de linguagem na filosofia, na psicologia, na sociologia e na linguística, a linguagem oral e escrita, a linguagem na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Estamos no mês de outubro e vamos iniciar hoje, dia 7, um encontro assíncrono da disciplina. Por quê? Porque o professor Josenildo, eu falei com o professor, falei com a turma, falei com vocês e existe um acordo, com o professor que até o dia 28, para a gente iniciar esta disciplina de forma síncrona, com os encontros ao vivo, a partir de 28 de outubro. Mas nós vamos iniciar de forma assíncrona porque nós podemos, porque tem o sistema acadêmico e lá nós podemos, desta forma nós podemos, como é remoto, nós podemos, ter encontros assíncronos e síncronos. Então, se nós podemos, iniciar de forma assíncrona, nós vamos iniciar. Então, hoje, dia 7, um encontro assíncrono, para apresentar o plano de ensino e já tem uma atividade. Então, a apresentação da disciplina e do plano de ensino e indicação de leituras. Aí eu vou falar um pouco, de linguagem, um pouco sobre a disciplina, A disciplina é Fundamentos Teóricos da Linguagem, as estratégias de ensino, videoaula, como esta videoaula, que vocês podem assistir depois, será disponibilizada no sistema acadêmico e aqui, no WhatsApp. Então, a primeira sugestão de leitura, a tarefa de hoje, do dia 7, é ler o texto A Aquisição da Leitura. Está lá no sistema acadêmico, tá bom? Perguntas e dúvidas podem ser via grupo do WhatsApp. Dia 14, encontro também assíncrono. Nós vamos falar, eu vou postar uma videoaula sobre a origem, função e definição da linguagem humana. Então, é interessante você ler o texto de hoje. A tarefa de hoje é apenas uma leitura, uma atividade simples. Então, é interessante você ler o texto para a gente refletir dia 14, via fórum, lá no sistema acadêmico. Dia 21, também de forma assíncrona, a origem, função e definição da linguagem humana. Dia 28, assíncrono, as contribuições da filosofia, da psicologia e da linguística para o entendimento da linguagem. E aí, nós temos aqui, para o dia 14, tem uma indicação de leitura. A importância da oralidade, que é esse texto aqui que você vai fazer um fichamento, e é a avaliação, a nota 1. Nós temos 3 notas para a disciplina, AP1, AP2 e AP3. O sistema acadêmico traz AP. AP que é o quê? A avaliação presencial, Porque é o sistema acadêmico, é tipo um sistema EAD. Então, AP1 quer dizer que é a primeira avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3. A avaliação 1 será a leitura desse texto com fichamento. Sugiro também que leia o texto Linguagem e Educação Infantil. Em novembro, vamos iniciar os encontros ao vivo, síncronos, certo? Então, dia 4 de novembro, nós temos um encontro ao vivo via Google Meet e também, pelo WhatsApp. Você também pode participar, pelo WhatsApp.
Aí, assim, as contribuições da filosofia, da psicologia e da linguística para o entendimento da linguagem. Dia 11. As contribuições da linguagem no desenvolvimento cognitivo e na formação das funções psicológicas superiores. Vamos estudar Vygotsky, por isso que eu coloquei aqui o texto de Vygotsky, né? Coloquei aqui, indiquei aqui textos como linguística, psicologia e neurociência. Dia 18, as contribuições da linguagem no desenvolvimento cognitivo e na formação das funções psicológicas superiores. Vou passar aqui. Na aula do dia 25 de novembro, a linguagem oral e escrita, suas formas de expressão, psicogênese da linguagem escrita na criança, né? Vygotsky e Emília Ferreiro. Então, coloquei aqui como sugestão de leitura as múltiplas linguagens. O texto inicia com esse título aqui, as múltiplas linguagens. Mês de dezembro, tem aqui, ó, alfabetização e letramento, métodos e programas de alfabetização. Programa de alfabetização na idade certa. Dia 9, ensinar a ler e escrever, algumas estratégias. Dia 16, a linguagem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Dia 23, a linguagem na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Aí eu coloquei aqui cada encontro, dia 2, dia 9, dia 16, dia 23, de 2 horas. Mas se a gente pegar 4 horas, a gente pode diminuir esses encontros aqui, poderão ser dia 2 e dia 9. O plano serve apenas como um norte, então ele pode ser mudado. É apenas um norte inicial. Nós precisamos, toda vez que a gente entrar em sala de aula, é interessante a gente ter um plano de aula. Toda vez que a gente iniciar uma disciplina, nós temos que ter um plano de ensino da disciplina. Isso quer dizer que com esta organização inicial, nós podemos mudar depois, mas nós temos que ter essa organização inicial, tá bom? A avaliação seguirá as normas regimentais da universidade, considerando frequência, participação, assiduidade, atividades realizadas e o rendimento nas aprendizagens, cuja nota seja igual ou superior a 7. Aí tá aqui, registrei lá a nota 1, AP1, nota 1. Fichamento do texto, a importância da oralidade, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Eu coloquei lá, certo? E tem a data bem direitinho também. Avaliação 2, um texto dissertativo argumentativo, uma lauda, 30 linhas, sobre o quê? Esta temática aqui, a prática docente com crianças e as múltiplas linguagens. Avaliação 3, é uma prova objetiva. 3 avaliações. Avaliação 1 vale 10, avaliação 2 vale 10, avaliação 3 vale 10. Não conseguindo uma média parcial 7, você terá que fazer uma outra prova, né? Uma prova de recuperação, por exemplo. Apresentando aqui o plano, eu vou passar aqui para o sistema. Então, gente, tá passando um carro de som na rua, mas não se importe, tá bom? É assim mesmo, eu tô gravando aqui e tá com um pouquinho de barulho, o carro tá passando ali na rua. Então, eu vou entrar aqui no sistema só para me mostrar como ficou aqui, como eu fiz o registro aqui para as aulas assíncronas. Deixa eu só carregar aqui, porque eu saí, né? Vamos aqui aguardar. Estou aqui no sistema. Olha aqui, eu estou pelo celular, tá bom? Ó, Fundamentos Teóricos da Linguagem. Aí aqui, gente, ó, na aba Recursos, tem o link do grupo do WhatsApp e tem todos os textos necessários para a disciplina. Aí aqui, tarefas e fóruns, o que foi que eu fiz? Eu coloquei leitura 1, hoje, dia 7, já tem uma tarefa, que é o quê? Ler. A tarefa é ler, é leitura, até o dia 4 de novembro. Postei o plano da disciplina e postei outra leitura, né? Também. Coloquei aqui 2 leituras, já tem 2 atividades. Aí vamos aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui avaliações. Avaliações, AP1, nota 1. Isso aqui é a nota 1, gente, ó. Deixa eu só mostrar aqui a questão. Deixa eu carregar aqui. Carregou. Pronto.
Quando você clicar aqui, você vai colocar uma opção A ou B e vai aparecer o meu e-mail, porque você vai enviar este fichamento simples pelo e-mail, tá bom? Por este e-mail aqui. Então, o fichamento do texto, a importância da oralidade, educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Entregar em Word ou PDF, tá bom? Está aqui. Então, estando aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Bom, aqui é a AP1, né? Eu só queria falar um pouco também da importância da disciplina, né? Porque, assim, fundamentos teóricos da linguagem. O que é linguagem? Cabe a gente questionar, né? O que é linguagem? Existe apenas um tipo de linguagem? Né? Como trabalhar linguagens na educação infantil e no ensino fundamental? Então, a linguagem é um sistema de signos socializados. O que remete o quê? Remete claramente à função de comunicação. Então, quando falamos em linguagem, podemos dizer que ela é um instrumento de comunicação na sociedade. Quando nós falamos em linguagem, nós pensamos também a teoria de Vygotsky, né? Então, assim, não existe apenas um tipo de linguagem, né? Existem diferentes tipos de linguagens. Existem múltiplas linguagens que nós podemos trabalhar com as crianças, né? A linguagem musical, a linguagem cênica, a linguagem das artes visuais. Principalmente nós conhecemos 2 tipos de linguagem, né? Que é a linguagem oral e escrita. Então, assim, como podemos, né, trabalhar com esses diversos tipos de linguagem na educação infantil, com as múltiplas linguagens, né? Primeiro, para entender como nós podemos trabalhar as múltiplas linguagens na educação infantil e no ensino fundamental, nós temos que compreender que o ensino é um processo sistemático, é organizado e é o quê? De certa forma, é um processo, é um sistema que exige reflexão, que exige, de certa forma, formação permanente, né, do docente, do professor. Por quê? Porque o sistema de ensino, ele exige o quê? Resolução de problemas, tomada de decisões, autoavaliação permanente do docente, reflexão da própria prática e muito planejamento e replanejamento, certo? Replanejamento. Então, é no dia a dia da prática docente que são enfrentadas diversas situações que não estão na teoria. Então, a escola tem uma tendência de burocratizar a linguagem. Muitas vezes, na maioria das vezes, usamos apenas a linguagem oral e escrita com as crianças, ou seja, a própria leitura como simples verbalização oral de textos, seguindo, de certa forma, seguindo o quê? Seguindo os livros. Muitas vezes os professores têm todo um conteúdo, né, para lecionar, e muitas vezes segue o livro como uma bíblia, não questiona os conteúdos do livro, certo? Então, isso, de certa forma, está arraigado, né, na história da educação. Então, para evitar isso, ou então diminuir, né, essa visão que temos da linguagem, apenas do trabalho com linguagem oral e escrita, que são importantes, mas não somente o trabalho seco, né? Tipo assim, o trabalho sem uma ludicidade, sem levar em conta a especificidade da criança, sem fazer sentido para a criança, né? Tipo, listas de exercícios que nada tem a ver com a vida da criança. Então, é muito complicado. Então, diante dessa realidade é que está inserida esta disciplina. Fundamentos teóricos
da linguagem. Por quê? Porque vocês, professores, futuros professores, professoras, necessitam de quê? Necessitam refletir, né? Refletir e conhecer, né, as teorias e pedagogias, né, sobre as diferentes linguagens: musical, artes visuais, cênicas, e ainda refletir como estão os debates e pesquisas e contribuições atualmente referente ao trabalho docente na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental com as múltiplas linguagens. Então, existe uma cultura do escrito, né? Existe uma cultura do escrito, que é o quê? Que está impregnada no nosso sistema de ensino, certo? Nosso sistema escolar. A escrita como apenas uma linguagem, né? De certa forma, como se fosse uma linguagem, certo? Que, na maioria das vezes, não tivesse relação com o cotidiano da criança. Então, seria o quê? Muitas vezes, apresentamos a escrita à criança de uma forma descontextualizada da vida cotidiana da criança, que eu já estou repetindo, já falei, né? Então, tá bom. Então, assim, o trabalho da escrita deve ser o quê? Deve ser associado com outras linguagens. Deve ser associado com a oralidade, com a linguagem musical, com a linguagem teatral. Então, deve ser, de certa forma, desenvolvida de uma forma lúdica, né? Por quê? Porque, assim, um trabalho com a escrita, né, na educação, nos anos iniciais, de certa forma, relacionado com as múltiplas linguagens, de certa forma, vai fazer o quê? Se você for trabalhar a escrita de forma lúdica, a criança vai vivenciar, né, na prática, por meio de brincadeiras e interações, o sentido da escrita. De certa forma, ela vai perceber que aquela escrita faz sentido na sua vida em sociedade. Então, assim, a aquisição da linguagem é um processo, né, pelo qual nós, seres humanos, passamos, né? Então, assim, nós adquirimos a linguagem, né, que por meio da língua materna, que a língua materna aqui no Brasil é o quê? É o português. Então, nós podemos refletir o seguinte, referente à aquisição da linguagem. Como se dá esse processo? Como se dá um processo de aquisição da linguagem? O que determina o surgimento da aquisição da linguagem, Quais são os fatores que interferem ou influenciam na aquisição da linguagem? São questões que nós podemos refletir. É possível responder todas essas questões, todas essas perguntas? Claro que não. A linguagem, de certa forma, é um dos aprendizados mais complexos que nós, seres humanos, desenvolvemos, certo? Então, nós desenvolvemos esta aquisição da linguagem por toda a vida. Então, nós passamos, de certa forma, neste processo, nós passamos pelos balbúcios, né, balbucios, nós passamos pelas primeiras palavras, nós passamos pelas frases, crescimento e ampliação do vocabulário e por aí em diante, certo? Então, a aquisição da linguagem, de certa forma, depende de um aparato, né, neurobiológico e social, e existem diversas teorias e contribuições, né, da filosofia, da psicologia, da sociologia e outras. Então, por isso, essa disciplina. Então, nesta disciplina, nós vamos estudar, né, as principais teorias para a aquisição da linguagem, né, e a gente vai refletir, certo, com relação a estas teorias e contribuições, né, dos teóricos. Então, bons estudos, tá bom?
Então, até a nossa próxima aula. Tchau. Eu vou desligar aqui, viu, gente? Peraí. Vou desligando aqui.